Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Mineração de Cabo a Rabo. Eu sou o Carlos Renner, técnico em mineração, gestor ambiental. Estou aqui para acompanhá-lo nessa jornada de conhecimento. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre índices de performance, que nada mais são do que KPIs, tá? Muito conhecido como KPIs. E vocês devem ter visto a aula passada, onde eu dei um aperitivo do que seriam esses KPIs, tá? Portanto, se você está esperando uma aula curtinha, vá lá, busca seu cafezinho, assente confortavelmente para assistir, porque essa aula vai ser mais profunda, tá? Nós vamos adentrar no assunto de uma forma que você, ao final desta aula, tenha pleno conhecimento e, inclusive, comece a elaborar os seus próprios KPIs, as suas próprias planilhas, seus próprios indicadores. Então, chega de muita conversa, vamos ao que interessa. O que nós vamos ver nesta aula? A introdução aos indicadores de performance na mineração, não só na mineração, eles são utilizados em qualquer indústria, em qualquer setor, seja mecânica, elétrica, mineração, produção, fabricação, tá? Devido que à importância desses indicadores, porque eles são fundamentais para o entendimento, para a tomada de decisões precisas, para melhoria da produção, da produtividade, enfim, uma série de coisas. Vamos entender como se faz a seleção e definição desses KPIs, a coleta e análise de dados para o KPI, porque também não pode ser qualquer coisa que eu vou jogar lá, vou criar um dashboard e tal. E não, tem que ter um método para se fazer essa coleta. Vamos ver alguns estudos de casos aí e aplicações práticas desses KPI em algumas minerações, tá? E também a implementação e acompanhamento contínuo dos KPIs. Então, o que é a definição? O que é KPI? Tá? O que são? São indicadores de performance, são métricas quantificáveis que permitem medir e avaliar o desempenho de uma operação de mineração. Eles oferecem uma visão objetiva sobre a eficiência, produtividade e a qualidade dos processos. Os KPIs servem como uma ferramenta fundamental para mostrar o progresso em relação a metas e objetivos, identificar áreas de melhoria e tomar decisões embasadas em dados reais. Um exemplo aí, simplesinho, só para você ter uma ideia aí, já começa, tá? Então, né, uma planilha aí, ó, é algum exemplo de KPI. O que eu tenho? A data, a hora, o minério extraído em toneladas, o tempo de operação em horas e, consequentemente, a taxa de produção, que é toneladas hora. Então, posso ter um quê? De eficiência de peneiramento. Então, eu vou ter o turno da manhã, turno da tarde, o minério alimentado, a quantidade de tonelada, o minério peneirado, o que foi peneirado, o que é bastante, o que não é. Daí a eficiência do peneiramento. Então, você vê, basicão mesmo. Isso aí é só para você entender aonde nós vamos chegar. Agora está aí, ó, uma planilha com uma enormidade de dados, tá? Onde eu tenho um controle mensal de um determinado equipamento, nesse exemplo aí é de uma perfuratriz, tá? O controle mensal de horas paradas e trabalhadas da perfuratriz, a série de itens que são controlados e as horas. Aí, meus amigos, aí, minhas amigas, pessoal que busca o conhecimento e quer entender e quer crescer cada vez mais na mineração. Eu te pergunto, você pega uma planilha dessa, você olha assim, você vai conseguir fazer uma análise. Mas é uma análise superficial e falha. Por quê? A quantidade de número, eu estou pondo aqui, ó, uma planilha pequena. Imagine você, tá, que trabalha, que é supervisor, coordenador, engenheiro, técnico, numa empresa onde se tem
uma infinidade de equipamentos, todos eles fornecendo esses dados em tempos reais e você tendo que analisar número por número. O que vai acontecer? Você vai pegar uma planilha dessa, para ficar mais fácil, você vai começar o quê? Criar gráficos, como esse aqui, como esse outro gráfico, e através dos gráficos eu vou ter uma visibilidade melhor. Mas isso aí vai resolver. É isso aí, Carlão, que o KPI que você está falando aí, é isso aí? Não, não. Não, pelo seguinte, inicialmente, você tinha planilha, controlava a planilha, depois veio a oportunidade de se fazer isso com utilização de gráficos, que já melhorou bastante a visibilidade. E agora nós temos uma oportunidade maior ainda de ter isso aí em dashboards, tá? Em tempo real, e onde todo esse processo de coleta de dados já não é mais manual como era no passado, onde vinha a parte área do operador, passava para uma computadora, ele digitava isso no computador, passava essa planilha. Então, não. Hoje existe uma tecnologia que da escavadeira o dado está direto para uma central de controle, um painel central do caminhão, idem, do britador. Então, esses dados são alimentados assim, minuto a minuto e você pode analisar isso no dashboard, que nós vamos ver mais adiante. Então, continuando aí, o que nós temos? Como é que esses KPI auxiliam na tomada de decisões? Tá? Eles desempenham um papel importante na tomada de decisões estratégicas. E o que é ser decisões estratégicas? Imagine você que uma determinada escavadeira está tendo um número excessivo de caminhões lá e, com isso, tem caminhão funcionando improdutivo. E através dessa automação que hoje existe aí, eu posso o quê? Direcionar o caminhão para um outro equipamento de carregamento que não esteja sobrecarregado. Então, os KPIs, né, isso aí seria uma forma de tomada de decisão imediata. Mas existem outras tomadas de decisões aí em que esses números são fundamentais para esse trabalho. Tá? Então, eles vão fornecer informações objetivas, baseadas em dados, permitindo que gestores e profissionais tomem decisões eficazes. Ao monitorar os KPIs, como a taxa de produção, eficiência de peneiramento e muitos outros, tá? É possível o quê? Identificar gargalos e ineficiências nos processos de mineração, alocar recursos de forma mais eficaz para otimizar a produção, acompanhar o progresso em relação às metas, prever problemas potenciais e implementar ações corretivas e avaliar o impacto de mudanças. Então, através do uso inteligente dos KPIs, os profissionais podem maximizar a eficiência, reduzir os custos e impulsionar o sucesso operacional. E a seleção e definição de KPIs, como é que é feito? Selecionar os KPIs é uma etapa primordial para uma gestão eficaz na indústria da mineração. O processo envolve, primeiro, identificação de objetivo. Então, comece aí, você já vai começar a preparar seus KPIs. Então, comece definindo claramente os objetivos da operação de mineração. Eles podem ser relacionados à eficiência, segurança, sustentabilidade, dentre vários outros. Mapeamento de processos. Compreenda todos os processos envolvidos na operação, desde a extração até o processamento e distribuição. Identificação de indicadores-chave. Identifique indicadores que estejam diretamente ligados aos objetivos e processos. Eles devem ser mensuráveis e ter um impacto significativo. E agora vamos ver os critérios para definir os KPIs. Então, a definição requer critérios específicos para garantir que sejam relevantes e mensuráveis. Não adianta eu ter
um KPI, um dashboard lindo, maravilhoso, se eu não consigo medir ali, ou se não tem relevância nenhuma aquilo ali no processo produtivo. Então, relevância. Os KPIs devem estar alinhados com os objetivos estratégicos da operação e fornecer insights valiosos para a tomada de decisões. Mensurabilidade. Devem ser quantificáveis e mensuráveis com precisão, e isso envolve o quê? Disponibilidade de dados confiáveis. Por isso que eu falei, hoje a tecnologia, você tem isso automatizado via GPS e tal, então é muito mais fácil você ter esses dados aí. Tá? No passado, se tinha alguma dificuldade na coleta de dados, e mesmo a confiabilidade desses dados, às vezes, era assim, deixava um pouco a desejar, porque era o operador que fazia a anotação, depois passava para uma outra pessoa para lançar aquilo ali e um outro para fazer a análise. Então, já viu que aí, nesse meio tempo, poderia acontecer algum desvio de dados. Especificidade. Tá? Os KPIs precisam ser específicos para a atividade ou processo que estão medindo. Evite indicadores genéricos que não oferecem insights relevantes. Então, isso nós vamos ver mais adiante. Eu vou mostrar um exemplo para vocês do que é a especificidade. Então, o que eu estou medindo, o que eu quero medir? Tem que ser específico. Importância dos KPIs específicos para os diferentes estágios da cadeia da produção mineral. Então, os diferentes estágios da cadeia exigem KPIs específicos que reflitam desafios e metas de cada etapa. Por exemplo, primeiro, na exploração. Então, eu tenho que ter o quê? Indicadores lá relacionados à descoberta, avaliação de depósitos minerais, como taxa de sucesso na identificação de novos depósitos e assim por diante. Posso ter na extração, ou seja, indicadores de eficiência na extração com taxa de recuperação de minério, processamento, tá? Indicadores de qualidade e eficiência no processamento. Como exemplo, taxa de pureza do minério, produtividade e por aí afora. Distribuição, tá? Eu tenho indicadores o quê? De logística, distribuição com tempo médio de entrega e por aí afora. Então, ao selecionar KPIs específicos para cada estágio, os gestores, ou seja, você, profissional que está na frente do serviço, pode monitorar de perto o desempenho e identificar oportunidade de melhoria. A coleta de dados é a base para calcular e analisar KPIs com precisão. Métodos confiáveis incluem, e aí nós vamos chegar no dia de hoje, são sensores e instrumentação. Então, utilização de sensores para medir variáveis como produção, temperatura, pressão, nível de umidade, tudo isso em tempo real e muito mais. Tá? Aqui eu estou dando apenas alguns exemplos. Sistemas de monitoramento, ou seja, implementação de sistema de monitoramento contínuo para acompanhar processos e coletar dados de forma automática. Registro manual. Você não tem automação, sua empresa, paciência, também não vai deixar de fazer o seu KPI, de coletar os seus índices de performance, tá? Porque não tem a tecnologia, não, faz o registro manual. Quando necessário, o registro manual pode ser realizado por operadores qualificados para coletar informações em intervalos específicos. E aí, qualificado quer dizer treinados. Uma coisa muito importante, tá? Qualquer etapa de trabalho, e você que é supervisor, tá? Deve saber disso muito bem. Se o profissional, se o seu operador não está envolvido ou não conhece o que ele está fazendo, não foi treinado adequadamente, você pode ter certeza que vai ter furo. Por isso, é muito importante o quê? Investir em treinamento da equipe. E outra, colocar o operador a par daquilo que está sendo realizado e ele vê a importância do trabalho e a importância dele em fornecer dados confiáveis. Ferramentas e tecnologia para análise de dados. Tem um monte, um monte.
Tá? Então, após a coleta de dados, é fundamental analisar insights valiosos. E quais são as ferramentas? Como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, software de análise de dados. Então, a utilização de software especializado para visualizar e interpretar os dados coletados, identificando o quê? Tendências e padrões. Como eu mostrei há pouco atrás aí, o gráfico para vocês. O gráfico indica tendência, padrões, desvios, tudo isso. Então, técnicas de mineração de dados, aplicação de técnicas como análise estatística e aprendizado de máquina para explorar relações complexas nos dados. Dashboards e relatórios, criação de dashboard interativo e relatório para apresentar o resultado do KPI de maneira compreensível. E essa última parte é fantástica, né? Porque não adianta você ter uma série de dados, um monte de desenho, se a pessoa olha e não entende nada daquilo. Então você tem que pegar toda aquela complexidade de dados ali, traduzir aquilo numa forma visual, agradável e de fácil entendimento, que qualquer um que chegar lá, mesmo que não seja da área, consiga entender o que aquele dashboard está mostrando. Tá? Interpretação dos resultados do KPI e identificação de tendência. Por outro lado, também não adianta fazer um negócio muito bonito, lindo, maravilhoso, e ninguém sabe interpretar. Então, a interpretação dos resultados ela é crucial para a tomada de decisões. Porque se ele for lindo, maravilhoso, mas ninguém sabe interpretar, como que você vai tomar alguma decisão ali para otimizar o processo? Tá? E isso aí vai envolver o que é a comparação com metas e referências. Um exemplo, eu tenho uma meta de produção de 500 toneladas hora num determinado equipamento. Tá? Então, aquilo ali é a meta. Os indicadores vão mostrar se eu estou cumprindo a meta, abaixo da meta, com tendência a desviar da meta e tudo mais. Né? Então, comparar os valores dos KPIs com as metas estabelecidas e referências passadas para o quê? Avaliar desempenho. Né? Muitas vezes você tem que buscar no passado os dados, tá? Funcionava assim e tal, nós implementamos isso aqui, nós fizemos isso, tomamos essa decisão de mudar isso ou aquilo, e a melhora foi significativa, ou a melhora foi pequena. Identificação de tendências. Quando a coisa está para ruir, antes de acontecer, ele te mostra. E aí a importância da identificação de tendências. Ou seja, ao longo do tempo, você tem que identificar para detectar o quê? Padrões sazonais, variações e possíveis problemas. Ações corretivas. Utilizar os resultados dos KPIs para implementar ações corretivas ou melhorias nos processos, se necessário. E agora vamos ver um estudo de caso aqui, um exemplo. Tá? A otimização de produção em uma mina de carvão. O que aconteceu? Nessa mina, os gestores implementaram KPIs de eficiência na extração e processamento do carvão. Então, eles monitoraram a taxa de produção, a taxa de recuperação e o consumo de energia por tonelada. Ao longo do tempo, identificaram gargalos na linha de produção e aí realizaram ajustes operacionais e utilizaram os KPIs para rastrear o progresso. Isso resultou em quê? Um aumento de 15% na produção mensal e uma redução de 10% no consumo de energia. Segundo caso, redução de custo numa mina de cobre. A mina de cobre enfrentava desafios financeiros devido aos altos custos operacionais. Implementaram KPIs como custo por tonelada extraída, custo de manutenção por equipamento e utilização de recursos. Então, esses KPIs revelaram que ineficiência na manutenção de equipamentos e no uso de materiais. Então, com base nesses dados,
a equipe adotou uma abordagem de manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade não programada em 25% e cortando os custos de manutenção em 12%. Tem mais, tem mais. Sustentabilidade é uma mina de ouro. Uma mina de ouro se concentrou em KPIs de sustentabilidade, incluindo o quê? Consumo de água por tonelada processada, emissões de CO2 por unidade de produção e reciclagem de resíduos. Então, ao monitorarem, a mina conseguiu reduzir o consumo de água em 20%, diminuir as emissões de CO2 em 15% e aumentar a taxa de reciclagem de resíduos em 30%. Estes resultados não apenas melhoraram a reputação da empresa, mas também resultaram em economia significativa. Com esses 3 casos aí, você já tem uma ideia da importância de, se não tem isso na sua empresa, você implantar. Porque você vai estar com a... Por isso que chama KPI. K de que? Chave. Você vai estar com a chave dos dados na mão e pronto para tomar a decisão para melhorar a sua operação. Então, esses casos fornecem exemplos concretos de como esses indicadores, tá? Essa chave de indicadores de performance aplicados com sucesso em diferentes cenários da indústria da mineração. E você pode adaptá-los para o seu cenário. Não precisa, mas eu não tenho nada aqui com sustentabilidade. Você vai adaptar para o seu cenário. Eu só tenho um gritadorzinho, um caminhão, adapte para esse cenário que você tem. E o impacto dele na eficiência operacional? Primeiro, otimização de processos, planejamento de manutenção, gestão de estoques, coleta de dados complexos, como lidar com a coleta de dados complexos e garantir sua precisão. Então, presta atenção. Resistência à mudança. Estratégias para lidar com a resistência dos funcionários à adoção de KPIs. Aí entra o que eu falo com você. Se o seu funcionário não estiver envolvido com o trabalho, não estiver envolvido com a operação, não tiver conhecimento do que aquilo ali vai realizar, ele vai ser resistente. Aí não vai dar certo, não. Isso aí é só para fiscalizar a gente. Não, esse troço não funciona. E aí, meu amigo, você tem um outro problema, que é o quê? A equipe não aderir a essa mudança. Então, a primeira coisa, depois de definir tudo, como você vai controlar, é chamar a equipe e apresentar para ele a importância, né? E o que isso vai resultar de benefícios, não só para a empresa, mas para a equipe. Né? Uma outra coisa, integração de tecnologia. Então, a integração de tecnologia moderna facilita a implementação de KPIs. Mas é uma empresa que não investe. Tudo bem, compra lápis, papel, faz uma planilha ali, dados manuais. Dados manuais. Implementação e acompanhamento contínuo dos KPIs. Tá? Então, agora que vocês entenderam a importância disso tudo aí, esse segredo para dar vida aos índices de performance, tá? Onde tentei mostrar para vocês a importância dessa transformação de dados em poderosa ferramenta de decisão. Tá? Vamos falar também sobre como criar um sistema robusto de coleta de informações, selecionar as ferramentas certas e envolver toda a equipe na busca pelo sucesso. Chegou o grande momento de você colocar sua visão em prática, impulsionando a operação rumo a novos patamares de eficiência. Então, estratégias para realizar ajustes e refinamento no KPI ao longo do tempo. Vamos lá. Na vida de qualquer operação, a única constante é a mudança. E quem disse isso
foi o filósofo Heráclito de Éfeso, há 2.500 anos atrás. Isso é uma realidade, uma verdade até hoje. Então, o segredo para manter os seus índices relevantes e afiados ao longo do tempo é monitorar, avaliar e ajustar os seus indicadores, adaptando o quê? Aos desafios em constante evolução. Então, compreenda como a flexibilidade nos KPIs é a chave para enfrentar mudanças e garantir que a sua operação permaneça no caminho certo. Aqui, uma visão se materializa em ação. Vamos explorar como os KPIs se transformam em bússolas que guiam a sua equipe em direção a metas desejadas. Veja como o monitoramento estratégico pode impulsionar a eficiência operacional, otimizar a alocação de recursos e impulsionar resultados sustentáveis. Essa é a alquimia dos dados, transformando-se em realizações tangíveis a sua operação rumo a uma excelência sem limites. E agora nós vamos entender um pouco disso aí, que eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Aqui. Então vamos lá. Já mostrei aqui esses gráficos aí, ó. Vou mostrar mais um ou dois aqui, ó. Produtividade aqui, perfura 3, tal. Todo mundo bonitinho, coloridinho, fácil de entender, tá? Beleza. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma planilha aqui simplesinha, de índices. Então, onde eu tenho um equipamento qualquer aqui, que é o equipamento 1, tá? Onde eu tenho aqui o desempenho dele diariamente. Então, eu tenho ó, dia 1, 2, 3, tal, se por diante, vai 365 dias, tal, e é infinito, tá? Essa planilha aqui não morre aqui. Ela é diária, mensal, anual, 10 anos, e aí vai. Enquanto o equipamento for vivo, você vai alimentando essa planilha com os dados dele. E depois, tá? Isso aqui é uma planilha feita no Excel. Eu entrei aqui com as horas programadas, as horas de parada imprevisíveis, horas de paradas operacionais, horas de manutenção preventiva, horas de manutenção corretiva, que não deve acontecer, porque se você tem uma preventiva e uma preditiva, você elimina a corretiva em praticamente 70%, 80%. Tá? Horas de lubrificação. E o total de horas paradas pela manutenção, tá aí aquele verdinho aqui bonitinho, as horas trabalhadas. Tá muito bonito. Legal isso aí. Agora eu tenho os índices. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o índice de disponibilidade física, o índice de utilização, o índice de confiabilidade, o índice de eficiência e o índice de atrasos operacionais. Bonito, Carlão. Leandro, fácil de entender, dá o olho o índice assim. Tá bom. Chega no fim do mês, isso aqui tem mais de 30 linhas. Aí você vai ficar olhando aqui, ó. Uma por uma aí. Não vai dar certo. Concorda comigo? Então, beleza, vamos criar gráfico. Aí os gráficos. Muito bonito. Tá, ó, tá. Eu já tenho uma outra visão. Quando eu crio, transformo isso aqui em gráficos. Eu já consigo visualizar ali, naquele período, o que está acontecendo. Então, tem aqui o azulzinho aqui, que é o índice de disponibilidade física, ó, de 81, aí ele caiu, tal, e estabeleceu. O índice de utilização, ó, é uma montanha-russa, né? Da mesma forma, o índice de eficiência é outra montanha-russa, né? Aqui eu tenho o quê? Horas programadas, cai, seu. Programei aquele monte de hora para ele trabalhar aqui. E não consegui trabalhar. Por quê? Porque aí vai entrar a sua análise. Mas, vamos mais adiante. Vamos ver uma outra coisa aqui. Tá? Imagine vocês que eu tenho isso aqui, um dashboard. Então, eu não estou trazendo aqui aqueles dados todos que eu mostrei anteriormente para você, mas alguns sim. Mas olha aqui, vamos entender esse dado aqui, ó. Tá? Vamos lá. Eu tinha um britadorzinho e, de tempos em tempos, tem que trocar a manta dele. Tá? Então, eu tenho um fornecedor X, Y, Z, tá?
Qual que é o melhor deles? Qual que tem a manta melhor ali? E aqui eu tenho, ó, nesse gráfico aqui, ó, 2004 a 2009. E eu vejo aqui o quê? Em 2004 eu tive 2 fornecedores. Quando eu vou em 2005 aqui, eu já tive 4 fornecedores. E olha aqui, 2006 tive 3 fornecedores. 2007, 4 fornecedores. E aqui vocês veem o quê? Que esse determinado fornecedor aqui, ó, é o que vem me dando o melhor resultado. Tá? Então, através disso aqui, ó, e eu visualizo isso com uma facilidade enorme, eu não fico lá procurando número numa planilha, tá? Eu criando gráfico aqui, não está aqui, ó, por ano. Ó. Então, em 2009, eu peguei todos esses dados, ó, esse cara aqui, ó, tal do metal bom aqui, me atende. Olha lá. Tá? Durex tá no metal bom. É o que me atende, é esse aqui que eu vou trabalhar com ele. Aí, no mesmo painel lá, eu tenho aqui o controle das perfuratrizes. Tá? Aqueles dados que mostrando lá para vocês. Aqui eu tenho horas trabalhadas por hora programada, utilização versus disponibilidade física, utilização e paradas imprevisíveis. Então vamos ver aqui, ó, mês de janeiro aqui da perfuratriz, ó. Pronto, tá aqui, ó. Utilização 70%. Ela estava disponível 81,9%. Mas vamos ver aqui, Carlão, eu quero ver abril. Abril. Né? Então, em abril. Vamos ver em dezembro. Olha aqui, ó. Eu tenho a máquina disponível, 85%, utilizei 48%. Por quê? Aí é que vai entrar a sua análise. Não, Carlão, é porque eu estava com a furação toda completa. Maravilha, parabéns. Vai lá lavar a máquina, lustrar, passa uma cera nela para brilhar e tudo bem. Paradas imprevisíveis aqui, ó. Pô, parada imprevisível é essa aí, eu tenho que ficar de olho. Se parava, não pode ficar acontecendo. Percentual de utilização, tá? Então, por aí afora. E aqui, ó, uma outra análise aqui, tá? De fornecedores, o quê? De dente para escavadeira. Então, eu tenho aqui 4 fornecedores e aqui eu tenho as horas trabalhadas com cada um desses fornecedores e a tonelagem produzida por hora trabalhada. Então, vem nesse cara aqui, ó, ferro livre aqui. Isso aqui, agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Olha aqui, ó. Sai do quê? Numa planilha desse tamanho aqui, ó. Tá? Eu não preciso ficar aqui na planilha olhando tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu vou criando o que é tabelas dinâmicas, tá? Puxo daquela planilha, crio as tabelas dinâmicas aqui, da forma que eu quero. Depois eu pego essas tabelas dinâmicas que me interessam, que eu quero mostrar, e levo isso para um dashboard. Mesma coisa, tá aqui, ó, perfuratriz aqui, ó, quantidade enorme aqui de dados, tá? Eu vou fazer o quê? Uma tabela dinâmica também com os dados, tá? Por ano, ó, por ano, ó, da linha, posso ter por ano aqui, ó, 2019, 20, 21, mudo aqui, ó, agosto, tá? Mudar, muda aí. Vem aqui, ó, os dentes da escavadeira que eu falei com vocês, olha aqui, ó. Tá lá, aquilo tudo lá. Vou criar o quê? Também uma tabela dinâmica, tá? Onde eu quero ver aqui, ó, somente o quê? Qual desses aqui é melhor? Tá? Nesse aço bom aqui, o que que eu consegui produzir? E isso, pessoal, é você que vai adaptar aí de acordo com o que você quer mostrar e quer analisar para melhorias, correto? Então, é você que vai definir ali o que você quer analisar. E continuando, tá? Um dashboard de eficiência de produção apresenta, como nós vemos, gráfico de barra, linha. Então, eu posso fazer uma série de gráficos ali, forma de eu achar melhor ali. Certo? A taxa de produção ao longo do tempo, comparando com metas. Tá? Também inclui medidor circular, posso ter um medidor circular ali que indica a taxa de recuperação do minério.
Os dados são atualizados em tempo real, se tiver uma tecnologia acoplada ou embarcada ali na empresa ali, ou então eles vão ser atualizados da maneira, à medida que forem lançados no programa, tá? E um gráfico de dispersão também, que mostra a correlação entre a taxa de produção e o consumo de energia. Ou seja, posso criar N possibilidades de criar gráficos e apresentações, tá? O dashboard de manutenção preditiva, então ele é focado que na manutenção dos equipamentos, ele exibe calendário com alerta de manutenção programada, com base em análises preditivas. Um gráfico de bolha mostra a relação entre o tempo de operação de um equipamento e a frequência de manutenção. Além disso, eu posso ter um gráfico de linha que apresenta o custo de manutenção ao longo do tempo, permitindo o quê? Identificar tendências e planejar o orçamento. Dashboard de sustentabilidade ambiental, foi um dos casos que nós citamos aí. Tá? Então, neste, os gráficos de pizza ilustram a distribuição do consumo de recursos, como água, energia, nas diferentes operações, mapa de calores e níveis de emissão de CO2, gráfico de área compara o uso de recursos ao longo dos trimestres, destacando as mudanças sazonais, e um medidor de sustentabilidade quantifica os resíduos reciclados. Dashboard de gestão de estoque. Também posso criar um para gestão de estoque. Tá? E ele vai apresentar um gráfico de barras empilhado que mostra a composição do estoque de minério por tipo. Um gráfico de linha exibe a tendência histórica do nível de estoque em relação à produção mensal. Gráfico de rosca destaca a proporção de minério destinado a diferentes processos de beneficiamento. E o medidor de eficiência de estoque compara o quê? O estoque atual com a capacidade de armazenamento máximo. Qual que é a ferramenta que poderá criar esses gráficos? Aí tá. Pô, tá muito bonita, mas eu vou criar isso com o quê? Então vamos lá. Simples. Todo mundo tem isso aí, toda empresa tem. Quer ver? Tem. Vamos lá. Existem várias ferramentas de software que podem utilizar gráfico, dashboard visualmente. O primeiro deles chama-se Microsoft Excel, que é uma ferramenta amplamente utilizada para criar gráficos e dashboard. O Excel oferece uma variedade de tipos de gráficos e recursos de formatação para criar visualizações impactantes. Excel a gente tem até no celular. Então, simples. Agora, existem outros, existe o Tableau, que é uma plataforma poderosa de visualização de dados que permite criar dashboards interativos e compartilháveis e oferece uma interface intuitiva para criar gráficos complexos. Tem Power BI, outra ferramenta da Microsoft. Power BI é ideal para criar dashboard dinâmico e relatório interativo usando dados de quê? Várias fontes, pegam aqui, outra ali, outra lá. Então, Google Data Studio é uma ferramenta gratuita do Google para criar relatórios e dashboards personalizados usando dados do Google Analytics, Google Sheets e outras fontes. Canva, embora seja conhecido principalmente por design gráfico, o Canva também oferece o quê? Recursos para criar gráficos e visualização de dados. Plotly, não conheço, tá? Mas é uma biblioteca Python que permite criar gráficos interativos e dashboards com código. D3JS é uma biblioteca JavaScript amplamente usada para criar visualizações de dados personalizadas e interativas. Aí nós já estamos entrando mais na parte de programação, ok? Então eu teria que ser um programador. Vamos até no básico, lá que foram os primeiros que eu mostrei, que aí todo mundo tem acesso. Tá? E tem também o Infogram, que é uma plataforma de criação de infográficos e gráficos interativos. Uma coisa que você tem que lembrar, a escolha da ferramenta vai depender das suas preferências pessoais. Então, se você é um programador e entende, gosta e tem o Plotly lá, você vai trabalhar com Python. Mas se é um Carlão aqui da vida, eu vou querer um Excel. Tá entendendo? Um Google, extrapolando aí o Power BI, vou ter que aprender, mas... Então, ficou claro? Vai depender o quê? Da sua preferência pessoal. Não tem, usa essa, usa aquela. Não, usa a que você achar melhor e que você
domine. Agora, o ápice desse estudo, dessa aula, será ver você se tornando um verdadeiro mestre na implementação e utilização de KPIs na sua indústria. Prepare-se para liderar com confiança, tomar decisões embasadas em dados e guiar sua operação para um futuro de sucesso inabalável. Conquiste novos horizontes na mineração, transformando números em realizações concretas. O futuro está nas suas mãos e os KPIs serão suas ferramentas para moldá-lo. Chegamos ao final dessa aula. Meu muito obrigado a você que chegou até aqui. Na próxima aula nós vamos falar de tratores, onde eu posso usar também o quê? KPIs para monitorar tratores. Então, todos os equipamentos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui todos os equipamentos móveis, os equipamentos fixos, instalações. O que você pensar, você pode monitorar por índices de performance. E aí você tem a chave na mão para a melhor tomada de decisão. Até a nossa próxima.